sou professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Estou aqui para falar um pouco sobre o vieses, sobre como surge o vieses e o que se caracteriza o vieses até hoje. Bom, o vieses surge em 2015, inicialmente como um grupo de pesquisa ligado ao CNPq, voltado à discussão da relação entre violência, exclusão social e modos de subjetivação na contemporaneidade. A partir das pesquisas que nós iniciamos em 2015, o Vieses passa a expandir as suas ações também para o campo do ensino, da formação e da extensão universitária. Então, o Vieses, logo no seu início, ele foi se constituindo também como um programa, né, ligado ao Departamento de Psicologia, que se caracteriza pela articulação entre ensino, pesquisa e extensão sobre a articulação dessas três grandes questões, né? A violência, a exclusão social e os modos de subjetivação na contemporaneidade. A gente organiza esse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão a partir de alguns eixos para facilitar o nosso trabalho, né? O primeiro eixo, digamos assim, de pesquisa e atuação do Vieses é o campo das várias expressões da violência. Então, a gente discute as diversas expressões da violência que atingem ou que envolvem especialmente segmentos infanto-juvenis, né? Que está no estado e numa capital com um grande índice de homicídios na adolescência e na juventude, mas também de uma série de outras expressões da violência, né? Que acabam culminando também na violência letal. De modo que a gente acaba problematizando essa rede de violências a que estão submetidos determinados segmentos infanto-juvenis no nosso estado e na nossa cidade. Um outro eixo de atuação do Vieses é a discussão sobre políticas públicas e práticas socio-institucionais, né, na atualidade. Então, isso a gente tenta contemplar não só a partir das atividades de extensão, a partir de parcerias com políticas públicas, com organizações da sociedade civil, com próprios laboratórios e projetos da universidade, né? Mas também por meio de pesquisas e intervenções. Um terceiro eixo do nosso trabalho é a discussão sobre práticas de resistência na atualidade frente à precarização da vida e às expressões da violência. E um quarto eixo é a própria discussão sobre modos de pesquisar e intervir em contextos marcados pela exclusão social, pela desigualdade e pela violência. Então a gente tem uma característica no nosso trabalho que é aliar a produção de conhecimento, seja por meio das práticas de pesquisa, seja por meio das práticas de ensino, de formação, a intervenções, a atuação micropolítica no cotidiano da cidade, né? Então essa articulação entre produção do conhecimento e invenção de outras realidades possíveis, né, é uma marca do nosso trabalho. Então o Vieses hoje ele atua a partir das diversas pesquisas que a gente desenvolve aqui. O Vieses é composto por estudantes de graduação, de pós-graduação, então nós temos pesquisas de iniciação científica, temos pesquisas de mestrado, doutorado, mais recentemente, e também, além dos estudantes de graduação e pós-graduação, também o Vieses conta com a presença de outros professores, de outras professoras, que ajudam a tecer as nossas reflexões e as nossas invenções cotidianas aqui no Vieses. Em termos de atividades de ensino, a gente tem desenvolvido, sobretudo, 3 grandes atividades de ensino e de formação, que são os grupos de estudo. Todo semestre a gente tem pelo menos 2 grupos de estudos aqui no Vieses que contemplam os eixos de atuação, as discussões sobre violência, as discussões sobre políticas públicas, sobre direitos das juventudes e infâncias, sobre práticas de resistência, sobre coletivos juvenis, sobre modos de subjetivação na infância, juventude e adolescência. E não só grupos de estudos mais básicos, assim, que são abertos à comunidade em geral, mas também grupos de estudos avançados aí, que promovem também uma conexão bem frutífera entre estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, profissionais, docentes, né, da universidade, mas também aberto a outras participações. Além dos grupos de estudos, a gente também conta
dentro desse eixo da formação, com atividades que a gente chama de seminários temáticos, são muito provocados pelas intervenções que a gente faz nas diversas regiões da cidade. Então a gente costuma dizer que os nossos encontros com as várias existências, né, da cidade, e sobretudo nas periferias da cidade, não só nesses encontros, não só a gente deixa um tanto, mas a gente traz outro tanto também, e esses encontros eles acabam também orientando as nossas temáticas nos processos formativos. Então, os seminários temáticos eles acontecem uma vez por mês, geralmente, e eles abordam temáticas que são fruto das provocações que os campos de intervenção e pesquisa trazem para a gente. E uma terceira atividade formativa que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo são os ciclos de debates do Vieses, que a gente costuma abordar temáticas ligadas aos nossos eixos de atuação, com a presença de convidados externos, com representantes de movimentos sociais, com representantes das comunidades onde a gente atua, mas também com pessoas da universidade. Então é um bom espaço de interseção, de entrelaçamento entre diferentes saberes, diferentes experiências, diferentes trajetórias. Essas são as atividades formativas que a gente tem desenvolvido e elas têm impulsionado novas pesquisas e novas atividades de extensão do nosso grupo. Como atividades de extensão, a gente tem hoje 3 grandes projetos de extensão aqui no Vieses. Um deles se chama Retratos da Juventude, esse é o mais antigo, foi criado em 2015, no próprio ano de fundação do Vieses. Ele tem como principal marca a criação de espaços grupais em territorialidades da cidade marcadas por altos índices de violência letal e por altos índices de desigualdade social, sendo essas atividades compostas por jovens e adolescentes desses territórios, profissionais que atuam com essas juventudes e essas adolescências e familiares de adolescentes inscritos também nessas territorialidades periféricas. O grande eixo de ação do Retrato da Juventude, como o nome já anuncia, é a perspectiva de discutir os modos de subjetivação juvenis e as práticas voltadas a essas juventudes, na perspectiva de que a gente possa colaborar com novas práticas, com novas reflexões que não incorram numa estigmatização dessas juventudes periféricas, mas que valorizem as potências dessas juventudes e dos seus territórios. A gente tem atuado a partir do Retrato da Juventude em diversos territórios da cidade, em diferentes regiões da cidade, como Barra do Ceará, que foi inclusive a região onde eu nasci, Jamburuçu, mais recentemente Bom Jardim, Grande Modubim. Então assim, a gente tem a Vicente Pinzon, são alguns dos espaços onde o Retrato da Juventude já atuou, em cada lugar desse, de um modo diferente, porque as nossas intervenções elas são fruto desse encontro com os nossos interlocutores e nossas interlocutoras. Um outro projeto de extensão que a gente desenvolve chama-se Histórias Desmedidas. O nome foi inspirado num documentário chamado Crônicas Desmedidas. No caso do Histórias Desmedidas, ele se volta para a temática das trajetórias juvenis, especialmente focando em adolescentes a quem se atribui o cometimento de ato infracional. A nossa perspectiva é trabalhar com esses adolescentes e essas adolescentes numa perspectiva de discussão sobre direitos, mas também numa discussão sobre ressignificação das trajetórias de vida, sobre perspectivas de futuro, sobre responsabilização juvenil. A gente tem desenvolvido essas ações também por meio de oficinas e rodas de conversa com esse público, mas também a gente tem desenvolvido um eixo de ação no próprio Histórias Desmedidas que está voltado mais para uma incidência técnica no campo do próprio sistema socioeducativo, a partir de parcerias com organizações da sociedade civil e com laboratórios da própria universidade, que são nossos parceiros, sem os quais a gente também não conseguiria desenvolver todas as atividades que a gente realiza. Então, acho que o que marca muito as nossas extensões são parcerias dentro da universidade e fora da universidade. São interseções que nos reinventam e que também colaboram com a invenção de novos mundos fora da universidade, né? Para a gente só faz sentido produzir conhecimento se for por meio dessas interseções, por meio dessas conexões. E um terceiro projeto chama Entretantos.
Esse é um projeto que trabalha justamente com a perspectiva da produção de resistências juvenis, da produção de potência de vida, em aliança, digamos assim, com diferentes atores e atrizes sociais da cidade. Então, o Entretantos ele se baseia tanto na produção de conversações com juventudes sobre práticas de resistência, sobre suas iniciativas para produzir um outro modo de viver nas comunidades onde atuam, mas também a perspectiva é de que a gente possa colaborar com a articulação de diferentes movimentos, que a gente, na verdade, participe da articulação de diferentes movimentos que lutam por justiça e que atuam na perspectiva da denúncia das violências que acontecem nas periferias da cidade. Se eu tivesse que definir o Vieses em uma palavra, talvez fosse a palavra invenção. Porque o Vieses se caracteriza por um dispositivo, na verdade, que articula ensino, pesquisa e extensão, que está caracterizado pela aposta estética, ética e política na produção, na invenção de novos mundos, na invenção de novas formas de produção de conhecimento, na criação de modelos de fazer pesquisas mais participativos, dialógicos, e na produção de intervenções também, em que a gente, na verdade, não leva o conhecimento para os lugares onde a gente vai, mas, na verdade, que a gente produza juntos com esses lugares conhecimentos mais críticos, conhecimentos mais comprometidos com a própria produção, a própria invenção de novos mundos, né? Bom, porque como foi que eu cheguei aqui no Vieses? O Vieses, o encontro com o Vieses é um encontro fruto de uma conexão, assim, mas uma conexão que são vários tempos conectados, né? Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com o João Paulo em outras oportunidades no doutorado, fui colega dele de doutorado, e na verdade a nossa vida de professor começou em outros lugares, ele no Piauí e eu no interior, em Sobral. E aí agora a chegada, a minha volta para Fortaleza é uma oportunidade dessa conexão se materializar. Assim, eu acho que a gente partilha muita coisa, posicionamento político, as questões sobre metodologia, a fundamentação teórica, um modo de ver a vida, né, a maternidade, a paternidade. Então eu vejo que a minha chegada aqui é uma possibilidade de, enfim, essa conexão se materializar em trabalho pela universidade e para a universidade. E a minha experiência nos projetos de extensão. Ao chegar aqui no curso de psicologia, sendo uma professora recém-ingressa nesse curso, nesse colegiado, eu fui me aproximando também paulatinamente. Então o Vieses me acolheu, me abriu as portas e eu fui me aproximando de um trabalho que vem sendo feito no Grande Bom Jardim, porque na verdade essa aproximação ela é um desafio. O Vieses me colocou um desafio e ao mesmo tempo aceitou a minha provocação, que é a gente pensar sobre os modos de subjetivação que estão relacionados à vida das crianças nos territórios que são marcados por violência. Então o Vieses tem tido como interlocutor principal a juventude, e aí eu entro no grupo aceitando esse convite, ao mesmo tempo também com a expectativa de que a gente pode pensar um pouco como as crianças vêm cartografando suas formas de existência nesses lugares, e eu encontro aqui no Vieses esse lugar para pensar isso coletivamente, para estruturar essa linha de estudo e de pesquisa. Então a minha experiência ela é de ingressante, mas ao mesmo tempo já tem já traz esse desafio, né, de agregar parte do grupo em torno dessa temática. E o Vieses me lembra imediatamente vozes, né? A palavra que me vem à cabeça são vozes. E eu acho que voz precisa de corpo, né? Voz precisa de espaço, a voz precisa estar junto, é um coro, né? Não são vozes no plural, assim como também Vieses no plural. E eu acredito que o Vieses é essa caixa de ressonância, sabe? Onde essas vozes podem se constituir, podem aparecer, e elas podem aparecer, eu adoro essa palavra, né? Assim, é como se a gente pudesse pensar que são vozes acontecimento, elas não estão predeterminadas no que elas podem ser, na verdade elas vão atuar, elas vão romper com talvez com algumas formas de dizer já habituais. Então, para mim, Vieses são vozes.